Fala pessoal, meu nome é William Tencourt e esse é o canal Vendas na Prática. A gente vai compartilhar a partir de agora vários insights, várias dicas práticas em relação ao universo das vendas. E hoje eu quero começar com um assunto muito importante, que são os 8 comportamentos essenciais de um vendedor de excelência. Então, o primeiro comportamento essencial é a resiliência. O que é resiliência? É a tua capacidade de cair e se levantar rapidamente voltando ao estado original. Eu sempre dou o exemplo de uma mola. A mola ela é resiliente, porque quando eu faço uma pressão nela, ela se adapta a essa pressão e quando eu retiro essa pressão, ela volta rapidamente ao estado original. Para quem trabalha com vendas, sabe que vendas é um exercício de receber vários nãos até que venha um sim. Só que o vendedor que não tem resiliência é o vendedor que ele vai de repente fazer uma venda, ele recebe um não e ele acaba ficando muito tempo sofrendo por aquele não. Ou vou dar um exemplo, você trabalha em uma loja, por exemplo, e alguém que foi comprar o teu produto foi mal educado. Aí você fica remoendo aquilo todo dia, de repente perdendo vendas em virtude disso. Então, se você quer vender mais, você precisa ter mais resiliência, você precisa entender que vendas é uma profissão onde a rejeição ela faz parte do processo. O segundo comportamento essencial é a empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, na visão do outro. Isso é extremamente complexo, porque exige que você realmente faça algumas técnicas de espelhamento ou rapport. O rapport é quando você consegue, ou pela expressão corporal, ou pela forma como você se comunica, você consegue criar conexão emocional com as pessoas. E isso faz com que você tenha um maior nível de empatia. Quanto mais eu entendo como o meu cliente pensa, o que ele sente, o que ele faz, mais fácil fica para que eu ofereça realmente a solução que ele deseja. Então, empatia é um ponto fundamental. Um outro comportamento essencial é saber ouvir. Tem muito vendedor que perde venda porque fala demais e ouve de menos. E quando a gente fala em vender alguma coisa, a gente fala basicamente de ouvir muito bem o que o cliente quer e realmente ser muito assertivo naquilo que a gente fala. Só que provavelmente você já foi atendido por alguém que nem deixava você falar. Ficava toda hora buzinando informação, e falando um monte de coisa bonita muitas vezes, mas que era muito pouco aplicável para você. Então, se você quer vender mais, escute um pouco mais. Procure entender efetivamente aquilo que o cliente quer. E aí fica muito mais fácil, porque aí você personaliza a sua fala para atender aquela necessidade que ele tem. Então, saber ouvir é essencial. Agora vamos para o quarto comportamento essencial, que é a tua capacidade de se adaptar. Quando a gente fala de vendas, a gente fala de flexibilidade. O vendedor que é muito engessado, que nada pode, que ele não consegue nenhuma condição, nenhuma possibilidade para o cliente, ele acaba perdendo o negócio. Porque hoje a gente precisa ser muito flexível. Eu uso bastante a analogia da água, porque ela se adapta ao recipiente que ela está. E assim deve ser o vendedor, ele precisa ter muita flexibilidade. Hoje, se você não tem flexibilidade, o teu cliente ele vai encontrar alguém que tenha. Então esse é um ponto essencial, capacidade de se adaptar. O quinto comportamento, para mim, é um dos mais importantes, porque ele tem a ver com energia. E o quinto é entusiasmo. Entusiasmo, no conceito da palavra, é ter Deus dentro de si. É quando você consegue trazer luz para o ambiente. É quando você consegue encantar o teu cliente, não só por aquilo que você fala, mas sim a luz que você tem naquilo que você fala. É a crença que você tem quando você está vendendo um produto. Isso faz toda a diferença. Eu sempre falo nos treinamentos de vendas que eu dou, que o papel essencial de um atendimento ou de uma venda é fazer com que o cliente ele saia melhor da loja ou da sua negociação do que ele estava antes. Para isso ele precisa ter luz, e essa luz quem tem que levar é o próprio vendedor, vendedor, atendente e tudo mais. Então, entusiasmo é algo essencial, é trazer luz para aquela negociação. O outro comportamento essencial é o conhecimento técnico, é você saber profundamente aquilo que você está vendendo. O cliente ele nunca foi bobo, mas agora ele está ainda mais informado. Então, geralmente, ele já vai para a loja, ele já vai conversar com você, já tendo pesquisado muito sobre aquele produto. Então, se em algum momento do processo de atendimento você demonstra fragilidade, você demonstra pouco conhecimento, automaticamente isso faz com que ele fique mais inseguro. E ninguém compra algo quando está inseguro. Aliás, o principal motivo pelo qual as negociações acontecem é porque o cliente está confiando em você. Então, quando você conhece tecnicamente aquilo que você vende, fica mais fácil de você convencer ele e fazer com que ele acredite em você. O próximo comportamento essencial é foco e atenção aos detalhes. É muito importante que você, como vendedor, comece
aguçar o teu senso de observação. Porque não é necessariamente aquilo que o cliente fala, e sim aquilo que ele não fala, a forma como ele se comporta, as pausas que ele faz. Então, se você não perceber essas nuances dentro do processo de atendimento, talvez ele fale para ti que adorou um produto, mas verdadeiramente não. De repente, ele está falando aquilo porque ele não quer ser um pouco mais objetivo e direto. Então, você precisa ter foco no teu cliente e atenção aos detalhes. E tudo importa. A maneira como ele está. Por exemplo, é muito comum os clientes manifestarem que estão com pressa e quem está atendendo ou vendendo não conseguir identificar isso. Mas são coisas simples. Por exemplo, às vezes o cliente está batendo com a mão, ele está batendo com o pé, ele está fazendo algum movimento que demonstra claramente que ele está com pressa. E as pessoas ficam lá, de repente, falando demais em vez de acelerar, o processo de atendimento. Então, atenção e foco aos detalhes é fundamental. E para finalizar, um ponto bem importante é paciência. Por que paciência é tão importante? Quando a gente fala de atender ou vender algo, a gente fala de fazer isso para pessoas muito diferentes uma das outras. Então, cada pessoa tem o seu jeito de pensar, cada pessoa acha alguma coisa sobre o teu produto ou serviço. Então, haverão várias situações onde você vai passar e você precisa lidar isso com muita assertividade. Para isso, ter paciência é fundamental. Então, o vendedor que não tem paciência acaba muitas vezes agindo emocionalmente e fazendo com que aquele processo de venda não aconteça como deveria acontecer. Então, quais são os 8 comportamentos que eu comentei com vocês agora? Primeiro, resiliência, empatia, saber ouvir, capacidade de se adaptar, ter entusiasmo, conhecimento técnico, foco e atenção aos detalhes e paciência. Então, com esses comportamentos bem aplicados, você consegue, com certeza, elevar o seu resultado em vendas. Lembrando, pessoal, que 85% do resultado em vendas tem a ver com as atitudes, que é exatamente isso que eu conversei agora com vocês. E 15% só é questão técnica. Então, se você tiver todas as técnicas do mundo, mas não tiver a atitude adequada, você não vai conseguir ter o resultado que você espera. Tá? Então, nesse canal a gente vai disseminar muito conteúdo em relação a isso, dicas práticas, dicas que têm a ver realmente com atendimento, com vendas, com negociação, com persuasão, com tudo que pode fazer você vender mais e melhor. Pessoal, então se inscrevam no canal, ativem o sininho e dá um like para nós, porque esse vídeo ele começa a chegar para mais pessoas também. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o processo de vendas e você vai entender que toda venda do alfinete ao avião é feita através de um processo comercial. Te vejo lá!